Talvez você conheça alguém, ou você mesmo já tenha passado pela situação de em algum momento ter pensamentos como se fossem do tipo: eu gostaria de sumir, eu gostaria de deixar de existir. A vida é muito difícil, é muito complexa, são muitas questões que vão se sobrecarregando, então eu gostaria de simplesmente sumir, desaparecer. Pois bem, num certo sentido, no sono profundo, sem sonhos, é o que acontece. Então a gente já passa um pouco por esse estado de sumir, de deixar de existir, não ter mais um mundo com o qual se preocupar, toda noite através do nosso ciclo da vigília e para o sono e para o sonho, o sono profundo sem sonhos. O que acontece é que essa vontade eventualmente de deixar de existir, de sumir, ela tem algo de verdadeiro, ela tem algo de correto, mas não necessariamente se refere a desistir da vida, mas são anseios meditativos que muitas vezes a gente não interpreta desse modo. E eventualmente, através de alguma vinculação terapêutica com uma visão meditativa, a gente pode ganhar uma outra configuração, um outro contexto a partir do qual pensar esses anseios que não são apenas anseios de fracasso, anseios de morte, mas são anseios de um outro tipo de vitalização. Muitas vezes, na nossa experiência cotidiana, a gente está muito identificado, a gente está muito imerso com o tráfego mental, reverberações emocionais e o constante fluir das sensações corpóreas que em alguns momentos podem ser mais carregadas de desprazer do que de satisfação. Pois bem, quando a gente tem um lugar onde a gente pode ir aprendendo a observar esses fluxos de pensamento, essas emoções e essas sensações corporais a partir de um outro ângulo de vista, a partir de um ângulo mais meditativo e aprendendo pouco a pouco, dentro de um vínculo interpessoal significativo, dentro de um contexto de troca humana, de compreensão, de receptividade, de acolhimento, a gente vai aprendendo que a gente pode deixar de interferir e perceber muito mais o caráter mecânico, o caráter automático, autopropagador desses pensamentos, dessas emoções e dessas sensações. E o que vai acontecendo difere de pessoa para pessoa, o quanto isso vai acontecer, o quanto vai demorar, mas a gente vai aprendendo que em determinados momentos, quando a gente percebe que a gente não é esse fluxo de pensamentos, não somos essas reverberações e não somos essas sensações que acompanham a gente pode perceber elas e perceber o caráter muitas vezes mecânico, robótico, a gente pode ir aos poucos ir deslizando para alguns espaços mais amplos, alguns espaços onde essas atividades vão sendo vistas como de certa forma insignificantes, o quanto elas gastam a nossa energia e não refletem a nossa presença, mas simplesmente robotizações, simplesmente determinadas inércias às quais em geral a gente é capturado nelas. E quando a gente vai aprendendo a se observar com mais atenção, com mais gentileza, com mais acolhimento, eu diria até mesmo que com mais elegância, a gente vai aos poucos se tornando menos refém dessas atividades, menos refém dessas compulsividades. Em alguns momentos a gente vai descobrindo alguns espaços de descanso, mesmo que elas continuem acontecendo, e eventualmente em alguns momentos vamos criando condições, a gente vai criando um estofo interno para que elas até mesmo se dissolvam e praticamente quase que sumam, mesmo que temporariamente por breves momentos. É quase como se a gente tivesse a experiência do sono profundo, só que em algum lugar há uma lucidez que permanece acordado. É como se a gente deixasse de existir, só que está percebendo que deixou de existir, porque tem um espaço silencioso que está observando tudo. Isso pode ser uma descoberta fundamental na trajetória de qualquer pessoa, e ela descobrir que por trás dos anseios de desistir, querer sumir, deixar de existir, eventualmente há algo de verdadeiro ali, há algo que se trata muito mais de um anseio meditativo, de ir para espaços mais genuínos, menos perturbados por essas inércias mecânicas, e não tanto simplesmente um se desligar da vida, mas é um se conectar mais verdadeiro com a profundidade de si mesmo. E isso pode ser, claro, uma outra forma de lidar com algumas tendências que em geral poderiam ser prematuramente interpretadas como apenas pessimistas, nihilistas, suicidas. Na verdade, podem ser um anseio de crescimento que, quando a gente aprende a percebê-los como anseios de meditação, anseios de um repouso em níveis mais profundos, que não essas camadas mais agitadas, é uma outra configuração que torna menos constrangedor lidar com esses aspectos, inclusive usar eles como motivação e combustível para uma prática meditativa mais profunda. E nisso, uma vinculação terapêutica, seja em grupo, seja individual, a gente ter contextos humanos que vão dando essa clareza, que vão mostrando que isso pode ser visto por esse outro ângulo, vai dando eventualmente um potencial de aceitação, um potencial de tranquilização, serenidade, que permite a gente ter a estabilidade para ir fazendo essas descobertas.